Você acredita que alguém pode vender a alma? Não como nos filmes. Não com fogo, chifres ou tridentes. Mas de verdade. Um acordo selado no silêncio da madrugada, sem testemunhas, sem contrato impresso. Apenas um sussurro entre mundos. E mais, você acredita que essa pessoa, depois de conseguir tudo o que pediu, possa se arrepender? Essa é a história de Daniel Vasquez. Um nome comum. Uma vida comum. Até que o desespero o levou a fazer o que muitos consideram impensável. Ele queria sorte, saúde, amor, dinheiro. E conseguiu. Mas com o tempo, descobriu aquilo que os antigos já sabiam. Que toda dádiva tem um preço. Que o diabo nunca esquece. E que alguns contratos nunca terminam. Daniel Vasquez tinha 32 anos quando sua vida começou a apodrecer. Devagar, como carne esquecida no escuro. Ele não era diferente de você. Trabalhava como técnico em informática em uma empresa mediana. Pagava boletos no último dia. Fazia compras parceladas no cartão. E ainda guardava um certo orgulho por nunca ter precisado pedir ajuda. Mas o orgulho é a primeira coisa que o desespero devora. Em maio de 2019, Daniel foi demitido sem aviso prévio. 3 semanas depois, a mulher dele, Amanda, o deixou. Disse que ele estava desconectado, frio, assustado até quando dormia. E como se o universo quisesse testar seus limites, a mãe de Daniel, a única família viva, foi diagnosticada com carcinoma neuroendócrino em estágio 4. Um tipo raro, aggressivo. O tipo de doença que não pede licença e não dá tempo. Nos meses que seguiram, Daniel perdeu peso, perdeu os cabelos da preocupação, perdeu as contas de quantas noites passou encarando o teto, com o coração disparado sem saber porquê. Mas o que ele não sabia era que o pior ainda nem havia começado. Porque foi durante essas noites insones que os sonhos começaram. Sempre o mesmo corredor. Longo, estreito, sem janelas. As paredes pareciam pulsar como carne viva. E ao fundo, de pé, imóvel, um homem de terno preto, mas sem rosto. Não era exatamente a ausência de feições. Era como se o rosto tivesse sido apagado, como se alguém tivesse passado uma borracha sobre ele. E todas as vezes, antes de acordar em pânico, Daniel ouvia a mesma frase. Fiat pactum. E non cred. O pacto está feito. Agora, pague. No começo, achou que era apenas o estresse. Mas o sonho repetia-se. Toda, maldita, noite. Até que Daniel fez o que nunca pensou que faria. Ele procurou ajuda. Mas não de médicos. Nem de terapeutas. Ele mergulhou na internet. Fóruns antigos. Sites enterrados em subpastas. Deep Web. E foi lá, em um canto esquecido da rede, em um fórum chamado Caminho Escuro, que ele encontrou um tópico. Uma única postagem. Sem comentários. Sem curtidas. Sem datas. Título: Contractus. O ritual do terceiro sopro. Autor: Belarion. O texto era direto. Frio. Dizia que o ritual era real. Que o contrato era pessoal. E que o pagamento seria inevitável. Daniel leu tudo aquilo como quem segura uma corda no fundo do poço. Era absurdo, sim. Mas ele já tinha perdido tudo o que era lógico. Tudo o que restava era acreditar no impossível. E tentar qualquer coisa. Até mesmo fazer um pacto com o diabo. O ritual exigia apenas 4 elementos. 4 passos simples, quase banais. Mas Daniel sabia, no fundo, que nada que envolve o inferno é simples de verdade. O texto no fórum era claro, como um manual. Primeira instrução. 4 velas negras. Nenhuma pode ser reaproveitada. Cada chama deve queimar por um nome que será esquecido. Daniel comprou as velas numa loja de Umbanda no centro da cidade. Não perguntou. Não explicou. A mulher do caixa apenas olhou para ele, por tempo demais. Segunda instrução. Espelho virgem. Nunca usado, sem reflexos anteriores. O véu precisa ser novo para ser rasgado. Isso foi mais difícil.
Daniel revirou antiquários, lojas de vidro, até encontrar um espelho de moldura simples, ainda embalado, sem dedos nem poeira. O tipo de espelho que nunca olhou ninguém nos olhos. E ali, em seu apartamento escuro, às 3 horas da madrugada do eclipse, exatamente como o texto recomendava, ele começou. Terceira etapa. Um pedaço de si mesmo. A carne deve tocar o reflexo. O sangue deve ver o próprio rosto. Daniel pegou uma faca de cozinha. Tremia. Cortou a palma da mão esquerda, o lado do coração, como o manual dizia. O sangue caiu sobre o espelho, e ele viu, não só sua imagem refletida, mas a dor no rosto do reflexo. Um pequeno atraso, quase imperceptível, mas estava lá. A quarta e última parte era a mais estranha. 3 sopros, cada um mais forte que o anterior. Cada sopro deve carregar uma palavra: fortuna, cura, amor. Daniel fez o primeiro sopro, baixo, como quem tenta apagar uma vela sem querer. O segundo foi mais profundo, o ar da dúvida. E o terceiro veio do desespero. Um sopro rasgado, vindo de dentro do estômago, como se entregasse algo sem saber o que era. E então, o reflexo não o imitou. Por uma fração de segundo, seu reflexo não soprou. Ele apenas ficou ali, olhando. Depois, sorriu. Um sorriso leve, quase educado, mas que não alcançava os olhos. E então, ele falou. Com a voz de Daniel, mas com entonação de um estranho. Agora você tem tudo o que pediu. Nos vemos no fim do prazo. O espelho ficou opaco por um segundo. Como se respirase. E depois voltou ao normal. Daniel ficou ali, sozinho, encarando a si mesmo. Sentindo o corte arder. O mundo estava em silêncio. Nenhum carro, nenhum som. Mas ele juraria que ouviu passos vindo do corredor. E o som, de um sussurro atrás da porta trancada do banheiro. Fiat pactum. Inancred. No dia seguinte, Daniel acordou diferente. Não mais cansado. Não mais quebrado. Havia algo em sua respiração, mais leve. Mais firme. Como se o peso do mundo tivesse escorregado de seus ombros durante a madrugada. E subido para o teto, onde ele não podia mais ver. A primeira mudança foi sutil. Uma ligação. Uma empresa de tecnologia onde ele havia feito uma entrevista meses atrás, e da qual jamais recebeu resposta. O RH disse que encontraram o currículo dele em uma triagem interna, e que queriam contratá-lo com salário triplicado, bônus anual e home office integral. Daniel aceitou sem pensar. No mesmo dia, a mãe, frágil, deitada há semanas em um leito hospitalar, abriu os olhos pela primeira vez em dias. 2 exames depois, os médicos não encontraram nenhum sinal do câncer. Disseram que era inexplicável. Daniel apenas sorriu. Não disse nada, mas sentiu o espelho vibrar dentro do armário. As semanas seguintes foram um desfile de coincidências perfeitas. Ele reencontrou um antigo amigo que lhe apresentou a oportunidade de um investimento que se multiplicou em poucos dias. Ganhou R$37 mil na loteria estadual com um bilhete esquecido na carteira. A ex-mulher, Amanda, enviou uma mensagem dizendo que sonhava com ele todas as noites, e que talvez tivessem se separado cedo demais. Daniel, agora, era um homem em ascensão. Aquele que havia sido descartado, invisível, humilhado, renascia aos olhos do mundo. Mas havia uma contrapartida. Sempre há. Primeiro foram os espelhos. No começo, pareciam comuns. Mas às vezes, quando passava rápido pelo corredor, Daniel percebia algo estranho. Seu reflexo estava 1 segundo atrasado. Pisava depois. Respirava depois. E, em uma madrugada gelada, ele jurou ver seu reflexo sorrir sozinho. Depois vieram os apagões. Começaram como lapsos bobos, esquecer onde deixou as chaves, ou porque tinha saído de casa. Mas logo passaram a durar horas inteiras. Ele dormia no sofá e acordava em outro cômodo. Às vezes em outro bairro. Uma vez, acordou dentro do próprio carro,
parado no alto de um viaduto, com o motor ligado e terra molhada nos sapatos. Outra vez, encontrou na lixeira de casa um pacote de velas pretas, usadas. Na câmera de segurança do prédio, uma imagem perturbadora. Ele mesmo, descendo as escadas às 3h17 da manhã, vestindo um paletó que nunca possuíra. Andava lentamente. E no espelho do elevador, o reflexo não estava com ele. Os sussurros começaram na terceira semana. Sempre às 3h33. Uma voz suave, Familiar. vinha de dentro do armário do banheiro. Dizia seu nome, mas do jeito que ele mesmo falaria, como se sua voz tivesse sido gravada, cortada e devolvida com um tom de ironia. Uma noite, ele respondeu: "Quem é você?" O sussurro respondeu: "Você, mas melhor." Foi numa manhã abafada de dezembro que Daniel percebeu. O tempo havia acabado. Ele encontrou a carta jogada sob a porta. Sem remetente. Sem carimbo. Sem dobras. Papel grosso, amarelado. Escrita com tinta vermelha, ou o que ele esperava que fosse tinta. O texto dizia apenas: "O prazo acabou. 365 dias de graça. Agora, devolva." Daniel ficou parado por minutos. O ar parecia mais pesado. O ambiente mais escuro. A luz do dia não parecia mais entrar pelas janelas. Ele tentou ignorar. Jogou a carta no lixo. Fez café. Ligou o computador. Mas ao abrir a tela, uma notificação. Novo evento adicionado à sua agenda. Cobrança. Data: 13 de dezembro. Hora: 12. A mensagem não pôde ser apagada. E pior, o relógio do sistema estava travado em 3h33. Mesmo com o cabo desligado. Mesmo com o modem fora da tomada. Daniel tend to future. Pegou o carro, deixou tudo para trás, dirigiu por horas até o interior de Minas. Chegou a um sítio herdado do avô, isolado, sem sinal, sem vizinhos. A ideia era simples: desaparecer da vista do mundo. Mas ele esqueceu de algo essencial. Não se foge de uma dívida feita com o inferno. Às 23h59 do dia 13 de dezembro, os grilos pararam. O vento cessou. Nem uma folha se mexia. O mundo parecia segurar a respiração. Então, à meia-noite em ponto, 3 sopros ecoaram do fundo da casa. Graves. Quentes. Como se o próprio ar estivesse sendo exalado por algo que não deveria estar respirando. Daniel acordou em sobressalto. E percebeu que não estava sozinho. Os espelhos da casa estavam completamente escurecidos. Não quebrados, mas como se estivessem refletindo outro lugar. Uma sala vermelha. Chão rachado. E lá, no centro do reflexo, ele mesmo. Só que de terno. Sem expressão. Batendo 3 vezes do outro lado do vidro. A voz veio depois. De dentro da casa. Calmamente. Está na hora de você entrar. E eu, sair. Daniel caiu de joelhos. Carl. Imploro. Vasculhou seus papéis antigos, suas pesquisas, seus prints do fórum. E foi então que encontrou uma resposta. Havia uma cláusula. Adendo. Pequeno. Escondido entre o código da página. Quase apagado. O portador do pacto pode transferi-lo. Mas apenas se a vítima aceitar por vontade própria. Ignorância protege. A curiosidade condena. Foi então que Daniel entendeu. Não havia salvação. Mas havia substituição. Daniel sabia que o tempo havia terminado. O prazo. O acordo. Tudo havia se esgotado. Mas o inferno, como qualquer instituição antiga, respeita regras arcanas. E o texto era claro. A ignorância protege. A curiosidade condena. O pacto podia ser transferido, mas não por engano. A vítima precisava escolher, mesmo sem saber exatamente o que estava escolhendo. Daniel passou os dias seguintes fora de si, sem comer, sem dormir, apenas escrevendo. Criou um site, simples, rudimentar. Nome: A Terceira Respiração.
Apresentou tudo como uma história de terror. Uma ficção interativa. Postou o ritual, os passos, as palavras em latim. Tudo disfarçado de creepypasta experimental. Uma espécie de jogo macabro para quem quisesse testar seus limites. E no fim, uma pergunta. Você teria coragem de tentar? O site se espalhou como fogo em mato seco. Em fóruns, TikTok, Reddit, gente chamando de ar. De marketing viral. Comentários apareciam todos os dias. Fiz o ritual, deu nada cacá. O espelho da minha avó rachou sozinho. Sonhei com um homem de terno e acordei às 3h33. Uma noite, às 3h33, Daniel recebeu um único e-mail. Sem título. Sem remetente. Apenas uma linha. Acito. O reflexo já é outro. Você está livre. E naquele instante, Daniel sentiu como se algo dentro dele tivesse sido arrancado. Como se sua alma, até então esticada como uma corda prestes a arrebentar, tivesse finalmente sido solta. Ele caiu no chão, suando frio. Correndo. Mas vivo. Pela primeira vez em um ano. Ele estava livre. Nunca descobriu quem assumiu seu lugar. Mas os fóruns começaram a mudar. Os comentários ficaram mais escassos. Alguns usuários começaram a sumir. Outros relatavam pesadelos com espelhos. Ouvían voces durante a madrugada. E todos, invariavelmente, diziam a mesma coisa. Eu pensei que era só uma história. Mas não era. Nunca foi. Daniel desapareceu 2 dias depois. O site ficou no ar por mais 6 meses, até ser derrubado misteriosamente. Mas sempre voltava, com um novo domínio, uma nova forma, uma nova isca. E o mais perturbador é que ninguém sabe quem mantém o site ativo. Alguns dizem que é automático. Outros, que o contrato é um ciclo que se alimenta de curiosos. De gente como eu. De gente como você. Talvez, até aqui, você tenha pensado. É só uma história. E eu entendo. Nós sempre achamos que essas coisas pertencem à ficção. Que pactos, rituais, reflexos atrasados e vozes às 3 da manhã são só artifício de quem escreve terror barato na internet. Mas e se eu te dissesse que a parte mais assustadora de tudo isso não é o inferno? É a burocracia dele. Porque contratos, mesmo os eternos, ainda seguem regras. E entre todas as regras, uma permanece constante. Todo acordo precisa de um novo portador. E, agora, você ouviu o acordo. Do início ao fim. Sem cortes. Com atenção. Você soube dos termos. Você conheceu os sinais. Você até se imaginou no lugar de Daniel. Não foi? Isso basta. A curiosidade é o primeiro sim. A escuta atenta, o segundo. O terceiro, bem, ele depende de você. Depois que esse vídeo terminar, preste atenção. No reflexo da tela. Nos espelhos da sua casa. Veja se seus passos ainda estão sincronizados com a sua sombra. Veja se, às 3h33, você acorda. Ou é acordado. Porque, se algum dia, você ouvir sua própria voz vindo de um lugar onde ninguém deveria estar. Se ela disser, Fiat Pactum. E não crede. Não responda. Porque, se responder, o contrato será seu. Você ouviu a história de Daniel Vasquez. Um homem comum, que, diante da dor e do abandono, se ajoelhou diante das trevas. Não por maldade, mas por desespero. E no desespero, o inimigo se aproveita. A palavra de Deus nos alerta. Sede sóbrios, vigiai. Porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Daniel fez o que muitos fazem, procurou atalhos. Fez um pacto. Entregou o que tinha de mais precioso, sua alma. Mas o que ele não sabia é que o diabo não dá nada de graça. Porque tudo o que ele oferece, vem com corrente, vem com algema, vem com destruição. Todos nós, em algum momento da vida, somos confrontados com a dor, a perda,
injustica, o abandono. E nesses momentos, o mundo e o inimigo vão sussurrar. Basta virar as costas para Deus. Basta parar de esperar. Faça do seu jeito. Pegue o atalho. Mas o Senhor diz o contrário. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e ele o fará. Salmos 37:5. Daniel não confiou. Ele quis resposta imediata. E como tantos antes dele, caiu no engano do pai da mentira. A resposta está em Jesus Cristo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Não importa o quão fundo caímos. Não importa quantos erros cometemos. A graça de Deus é maior que o mais terrível dos pactos. Mas é preciso uma decisão. Uma entrega sincera. Uma rendição. O sangue de Cristo ainda tem poder. Poder para libertar, restaurar, redimir. Mas é preciso abandonar o pecado. Rasgar os contratos do mundo. E fazer uma aliança com o alto. O diabo oferece contratos que aprisionam. Cristo oferece um novo pacto, de vida, perdão e eternidade. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. Hoje, você pode escolher com quem quer assinar.